Alô, pessoal, tudo bem? Meu nome é André Araújo, sou engenheiro mecânico por formação e tenho mestrado também na área de engenharia mecânica e, além disso, sou teólogo com 2 pós-graduações na área de teologia. Primeiramente, nada desses cursos mudaria minha vida se eu não tivesse aceitado Jesus como meu Senhor e Salvador e o único e exclusivo Deus. Eu me converti quando eu tinha mais ou menos uns 9 anos, que eu tenho ciência, e por volta dos 15, 16 anos eu me batizei, e desde então eu venho seguindo minha vida com Cristo. O propósito aqui desse canal é levar a palavra de Deus a todas as pessoas que tenham vontade de saber mais sobre Deus, quem Ele é, por que Ele nos criou e qual a importância dele nas nossas vidas. Hoje eu vou falar dos principais pontos acerca de Deus, que são os atributos divinos de Deus. Atributos estes que fazem dele realmente único em nossas vidas e como que ele age em nosso dia a dia. Além disso, vou mostrar como que Deus nos criou, que está lá em Gênesis, e se a gente parar para analisar do ponto de vista da ciência, a gente vê que é um milagre. A nossa vida é um milagre, existir é um milagre, né? Uma simples ameba tem uma complexidade tamanha que nenhum ser humano é capaz de recriá-la. E assim é conosco. Nós somos seres complexos, seres perfeitos, criados à imagem e semelhança de Deus. Isso não significa que somos Deus, como Deus. Nós somos pecadores, porque caímos no pecado. Mas, ainda assim, a nossa imagem e semelhança de Deus permanece. E temos aí a oportunidade de nos converter e nos tornar aí purificados para um dia encontrá-lo em glória. Não é possível entender a Deus completamente. Nós só vamos conseguir entender Ele quando nós estivermos já em glória, né? Tivermos a possibilidade de vê-lo face a face. Hoje não entendemos a Deus completamente, justamente por causa dos nossos pecados. Mas ainda assim Ele se mostra todos os dias em nossas vidas. Na minha vida, em momentos difíceis, momentos alegres, momentos às vezes de choro, às vezes de alegria. Então, hoje eu vou falar dos atributos de Deus e o quão complexo nós somos. De uma maneira bem básica, claro, porque senão ficaria muito longo o vídeo e talvez não agregaria muito. Beleza, pessoal? Vamos seguir lá para a apresentação. Bom, pessoal, aqui, como a gente já tinha falado, estão as características de Deus, né? Então, temos 2 tipos de atributos: os atributos naturais e incomunicáveis, que são as características de Deus e que Ele tem, independente de todas as coisas, e os atributos morais e comunicáveis, que é a forma com que Ele se comunica conosco, tá? E os padrões também, né, de moralidade, enfim. Não vou entrar muito a fundo, senão o vídeo fica muito longo. Então, os atributos naturais: onipotência. Deus, Ele tem poder para fazer todas as coisas, tudo o que Ele quiser, na hora que Ele quiser, como Ele quiser. Nada é um empecilho para Deus. Dito isso,
nada nem ninguém consegue se opor a Deus, né? Outro ponto é a onisciência, ele sabe de todas as coisas, passado, presente, futuro, e ele sabe tudo o que está acontecendo em todos os lugares, seja aqui onde nós vivemos, que é o planeta Terra, e também em lugares que a gente não conhece, né? Ele sabe de tudo que está acontecendo com os anjos, sabe o que está acontecendo com o maligno, sabe de tudo, exatamente tudo que vai acontecer. E essas são coisas que a gente não consegue medir, né? Onipresença, ou seja, ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele qualquer lugar que você vá, ele vai estará lá. A eternidade, ou seja, ele não tem começo nem fim, existe para sempre. A imutabilidade, ou seja, ele não muda, sendo constante em sua natureza e caráter. Aqui você vê que já é uma característica que nós perdemos, né, quando a gente caiu em pecado, que no caso as primeiras pessoas que pecaram foram Adão e Eva. A gente tem uma natureza constante e um caráter às vezes que oscila, né? Na verdade, caráter é uma coisa mais permanente, mais bom caráter, mau caráter, enfim, isso é uma coisa que Deus não muda. Aqui Deus é perfeito, né? É infinitude, ou seja, é ilimitado em tamanho e capacidade, ou seja, não há nada, não consigo nem explicar com um exemplo terreno o tamanho de Deus, né? Nada que nós construímos aqui na Terra, as maiores obras, os maiores computadores, inteligência artificial, nada se compara a Deus, mas nem no átomo, assim, chega nem perto. Os atributos morais e comunicáveis. A santidade, Deus é puro e separado do pecado, que é o que Ele deseja para nós, sermos puros. E nossos pecados, aqueles que aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, assim como eu aceitei, nossos pecados foram perdoados. Não há nenhuma outra forma de ser salvo se você não aceitar Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Porque não há nenhuma pessoa no mundo que não peque. Todos pecam, todos, sem exceção. Inclusive essa pessoa aqui que vos fala. Eu sou um pecador e se não fosse por Jesus Cristo eu não seria salvo. Justiça. Deus é justo em seus julgamentos e ações. Ou seja, toda vez que Deus executa uma justiça, um ato de justiça, um decreto condenatório ou um decreto de perdão, no Antigo Testamento tem muito isso, né? Ele é justo, ele sempre é justo. Bondade, então ele é benevolente e bom, agindo para o bem de seus criados. Criados somos nós, né? Se Deus fosse levar em consideração os nossos pecados, a nossa natureza humana, ele já teria nos destruído. Mas como ele é bom e benevolente, e essa característica de bondade, ele não nos destrói. Inclusive ele enviou seu próprio filho para morrer na cruz, levando nossos pecados. Ele é misericordioso, ou seja, ele é compassivo e perdoa o pecado. Então, não existe pecado imperdoável. O único pecado imperdoável é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E aí que é quando você nega a Deus e enfim. Mas a menos que você não tenha cometido a blasfêmia contra o Espírito Santo, tudo é capaz de ser perdoado. Obviamente que a Bíblia fala, né, que os pecados têm consequências.
Às vezes Deus nos livra das consequências, às vezes não, né? Amor. Deus ama profundamente e é o fundamento de sua natureza. A gente só está aqui, novamente falando, pelo amor de Cristo. A gente só levanta, só respira, só consegue trabalhar, fazer nossas atividades pelo amor de Deus, né? Tanto que a gente tem a expressão, pelo amor de Deus. O amor de Deus é infinito e não tem nenhum outro amor que se compara ao amor de Cristo, de Deus, de Cristo também, do Espírito Santo. A verdade, então Deus ele é veraz e confiável em todas as suas palavras e promessas. Ou seja, quando você lê a Bíblia, você vê que tem todas as promessas, tem todas as profecias e todas elas serão cumpridas, né? Inclusive Jesus, se você ler o Antigo Testamento, tá lá em vários livros, né? Que Jesus viria, como ele viria, exatamente, e aconteceu exatamente como estava previsto. E inclusive as profecias do futuro aí, do Apocalipse, enfim. Então assim, a palavra de Deus ela não volta atrás. A graça, então Deus oferece favor não merecido aos humanos. O que é esse favor não merecido? É o fato dele nos dar a possibilidade de sermos salvos através de Jesus Cristo. O fato dele ter sacrificado o seu próprio filho, Jesus Cristo, na cruz, que depois ressuscitou o terceiro dia em glória. E então ele fez por amor a nós. Ele não precisava fazer isso, mas ele fez. E ele atuou de forma amorosa em várias partes da Bíblia, tá? Então, desde que o mundo foi criado, Deus sempre foi amoroso. E sabedoria. Deus possui conhecimento e discernimento para tomar decisões sábias. As decisões de Deus, elas são sempre sábias. Não tem como ir contra as decisões de Deus na vida de cada um. E ele sabe o porquê, ele sabe lá na frente coisas que nós não sabemos. Então não dá para contestar a sabedoria de Deus, né? Ela excede tudo que a gente conhece. É uma sabedoria que nós não temos nem de longe, né? Não tem como comparar, não tem nada. Eu vou mostrar aqui, nesse outro slide, como Deus nos fez. E como nós somos complexos, apenas analisando a nossa célula e o DNA das nossas células. Aqui fala, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Você vê que Deus formou o homem a partir do pó da terra e ele soprou nas narinas, dando alma ao ser humano. Ele não faz isso com nenhuma criatura, a não ser o ser humano. Deus criou os animais, as árvores, tudo, mas o único ser que Deus soprou nas narinas foi o ser humano. E nosso corpo, ele é tão complexo, mas tão complexo, que tem coisas que a medicina ainda não consegue responder. Só para você ter uma ideia, eu fiz aqui uma análise, tá? Uma célula humana, né? Se você pegar uma célula humana, bem pequenininha, só é possível ver através de microscópio. Você pegar uma célula, lá dentro tem 2 metros de fita de DNA, tá? No nosso corpo, a gente tem 37 trilhões de células. Então, multiplicando 37 trilhões de células por 2 metros cada célula de DNA, se você juntasse o DNA de todas as células, daria para dar 2 voltas ao redor da Via Láctea, que eu não tenho nem ideia dessa distância, ou ir e voltar milhares de vezes.
Aqui, o comprimento total de DNA no corpo humano, que é o que eu já falei aqui em cima, 74 trilhões de metros. Comparando com uma viagem de ida e volta à Lua, né, daria para dar, considerando todo o comprimento do nosso DNA, de nossas células, daria, se a gente esticasse tudo, daria para ir e voltar à Lua 96.253 vezes. Ou seja, daria, arredondando, 100 mil vezes ida e volta até a Lua. Você já pensou quanto é isso? 100 mil vezes indo e voltando até a Lua. Esse é o comprimento de DNA que a gente tem no nosso corpo. Então aqui a gente já vê que nós não fomos criados por acaso. Aqui tem o nosso próprio corpo, testifica a criação de Deus e que algo divino nos criou. Então, pessoal, mais uma vez eu vou deixarem seus comentários. Se tiver algo que vocês não gostaram ou que gostaram, pedir para também que deixe o like para que eu ganhar dinheiro, não é nada, é apenas levar a palavra de Deus. E deixa o like aí, se possível. Deus abençoe e até mais.